Perdi o ônibus. Tipo, ele viu que eu tava chegando e foi embora mesmo assim. Ontem tava de greve, a galera tá nem aí com a paçoca. E eu ganhei o dia de folga. Eu achei que eu ia trabalhar, mas aí o cara falou que eu posso ficar em casa. Então, mudaram os seus planos. Primeiro eu vou chegar em casa e vou ver o que eu faço. Só queria explicar uma coisa. Aqui o ônibus as pessoas pegam muito, porque teoricamente não tem catraca. Você pode até passar o seu bilhete num negocinho que lê, mas não é obrigatório e assim, ninguém faz isso. Por esse motivo, também é um dos motivos que faz com que o ônibus, por exemplo, seja bem cheio em qualquer hora do dia. De madrugada você vai ver o ônibus com pessoas, porque o povo fala, vamos pegar um ônibus, onde é que a gente vai? Porque já que não paga, a galera pega só pra zoar, entendeu? E aí o que acontece? Existe a possibilidade dele ser parado, sei lá, subir uns guardas e começar a pedir a sua identificação, o seu bilhete, pra ver se você tem. Não é uma coisa que acontece constantemente, eu nunca vi ninguém subindo no ônibus pra perguntar. Eu já vi, por exemplo, no metrô. Só que o metrô meio que você precisa obrigatoriamente, porque senão você não entra, né? No metrô tem catraca, você não vai passar pelo metrô se você não tiver o bilhete. Mas já aconteceu de eu estar saindo no metrô e aí tá barrado toda a saída e eles pedindo o bilhete. Mas eu tinha, porque eu comprei, né? Eu não sou uma pessoa vida louca, nem rebelde. Prefiro comprar e ficar de boa na paz. E aí esse vídeo esse cara desceu do ônibus. E eu não sei por que eles escolheram especificamente este moço, mas pra eles era uma pessoa suspeita. Assim, nitidamente é uma pessoa que não é italiana. Eu acho que, né, ele com certeza deve ser de um outro país. E aí eles já ficam pensando, é de outro país, então a gente vai parar ele. E aí pediram o bilhete e ele não tinha. E aí, menina, mó treta. E aí eu não sei se ele não tava entendendo ou tava se fazendo de desentendido, mas ele ficava tipo assim, não tô entendendo, não tô entendendo, eles pedindo o passaporte dele, porque se você não tem o bilhete, você paga uma multa, que se eu não me engano é de no mínimo 60 euros. E assim, um bilhete, pra vocês terem uma ideia, custa 1,50 se você for comprar um bilhete no dia, que você pode usar durante 24 horas, quantas vezes quiser, ou como eu, que tem um cartão, como se fosse um bilhete único, sabe? Você paga 35 euros aqui em Roma, pelo menos, o que é caro, mas você pode usar o mês inteiro quantas vezes você quiser. Então, se eu quiser, eu pego o metrô de manhã pra ir pra escola, ônibus, aí depois vou trabalhar, depois eu quero passear em algum outro lugar. Eu posso pegar quantas vezes eu quiser e ele serve pra isso e cada mês eu vou renovando. E aí eles pararam esse cara, não sei o que aconteceu, só sei que no fim eles chamaram ele pra ir pra um outro lugar e aí depois eu fui embora. Daí eu não sei o que aconteceu. Mas fica a dica aí, se você não quiser viver vida como uma pessoa vida louca, sugiro comprar o bilhete e sempre ter ele atualizado. Mas, se quiser correr o risco, melhor ir de ônibus, porque aí tem mais chance de não ser pego. Mas toma cuidado, porque no caso, se você tá no terminal, tem mais chance de ter guarda. Mas na rua é bem difícil, eu nunca vi. Mas eu também não vou arriscar esse ponto. E eu queria falar uma coisa que me deu vontade, mas na escola, e não só na escola, mas em qualquer lugar aqui, pelo menos, você vai ter contato com gente de lugares diferentes. Mas na escola, principalmente, você é obrigado a ter que interagir com essas pessoas, porque tem muitas lições e tarefas de que a gente tem que ficar falando com uma pessoa sobre o que a gente, sei lá, sobre um texto que a gente leu, sobre um áudio que a gente ouviu, ou sobre algum tema específico. E aí a gente tem que desenrolar um assunto sobre uma vida, sobre uma mentalidade completamente diferente. Eu troquei de sala, não contei pra vocês, mas estou contando agora. Eu mudei de sala, eu subi um nível, porque como eu tô trabalhando, tô falando bastante italiano, a sala que eu tava já estava muito fácil e muita gente não sabia muito o italiano. Eu entendo, mas não tenho muito repertório para responder. Porém, lendo, ouvindo, eu consigo entender. E aí, num diálogo, as pessoas não conseguiam manter um diálogo em italiano e sempre iam pro inglês. E eu quero treinar o italiano, porque como eu tô trabalhando, eu preciso ir atrás de falar como se fosse uma pessoa fluente. E aí eu subi de nível para uma outra sala, que já fala um pouco mais, mas talvez eu mude para uma outra, porque eu falei pra professora que eu tava trabalhando com italianos e ela falou, realmente, porque uma coisa é você estar estudando com pessoas que têm uma noção de italiano, outra coisa é você estar convivendo com nativos. Então faz com que você aprenda muito mais rápido. E eu preciso conversar com gente que não é que é avançado em italiano, a pessoa nasceu aqui, então ela só sabe falar italiano. E aí nessa sala às vezes acontece de ter gente que não tem, que não fala tanto, mas tá um pouco avançado, porque já passou de outros níveis. Whatever. Falta aqui eu troquei de sala. E é muito legal, porque na minha sala, por exemplo, anterior, tinham muitos russos, mas tinha gente do Japão, da China, Coreia, mas a maioria era russo.
O que foi muito legal, porque eu conheci, descobri que a Rússia ela é gigantesca e tem gente com aparência europeia, tem gente com uma aparência que vai mais, eu diria que tem uma mistura mais de traços de pessoas da China, por exemplo, porque tem muita gente que era do Cazaquistão. E aí o Cazaquistão também fala russo, mas é perto da Rússia e perto da China. Então é uma mistureba. E eu não tinha tanta noção assim. Se eu pensasse em alguém da Rússia, eu ia pensar sempre em alguém muito branco, loiro, o que também tinha. Mas ao mesmo tempo também tinham pessoas que eram da Rússia que tinham uma aparência com, por exemplo, um olho mais puxado, que tem uma influência oriental, o que eu achei muito legal e não tinha essa noção. E aí descobri sobre o Cazaquistão e descobri que tem um lago gigantesco que as pessoas elas ficam lá como se fosse uma praia, que é tipo um lugar muito turístico, que a menina me contou. Nessa sala agora tem gente do mundo inteiro, tem gente da Europa, tipo Dinamarca, Holanda, tem japonês, tem chinês, tem brasileiro, não só eu, mas tem um outro brasileiro do Paraná. Mas assim, gente de tudo quanto é tipo, sabe? Tem gente da Colômbia, do Equador, tem uma freira que é da Polônia, então imagina a quantidade de gente diferente, de vidas diferentes, numa mesma sala e você tem que conversar com essas pessoas. E eu fico pensando que se você quer sair do país, você tem que entender que não é só sair do país, mas você tem que realmente desapegar um pouco da sua própria cultura e abrir os olhos para a cultura dos outros, não só a italiana, por exemplo, mas do mundo inteiro. E eu fico feliz por sempre ter sido uma pessoa que sempre fui muito curiosa, sabe? E acho que quando a gente tem uma curiosidade genuína sobre as coisas que, sei lá, o ser humano faz, que é uma coisa que eu gosto, você realmente se interessa por tudo. Então, a história de uma outra pessoa, como alguma coisa foi feita, como chegou o que chegou, histórias de livros diferentes, faz com que a gente aumente muito o nosso repertório. E facilita muito a gente conversar com outras pessoas. E eu me percebi tendo assunto com gente do mundo inteiro. Então, assim, hoje eu olho e falo, cara, eu acho que eu consigo conversar sobre pelo menos um pouco, sabe? Com qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Óbvio, eu não sei sobre tudo, mas o fato de eu me sentir interessada de verdade pelo que o outro tem a dizer, pela história do outro, sabe? Faz com que você consiga trocar um diálogo. Porque quando alguém vem me contar, por exemplo, hoje, eu conversei e fiz o exercício com uma freira que mora na Polônia, eu falei, putz, a Polônia é um lugar que eu quero muito conhecer. Eu estudei história, sei um pouco, né, da Polônia, por exemplo, sei que tem música clássica muito famosa. Eu só não falei que eu conhecia um pouco da Polônia por conta de Auschwitz, né, que eu achei um pouco triste falar disso, falar, pô, só conheço a Polônia por causa da Segunda Guerra. Mas tem um pouco da música, mas realmente me interesso. E aí ela era de Cracóvia e falou sobre o que era legal fazer, e falou que Cracóvia é muito mais legal do que a capital, por exemplo. Desenrolei muito o assunto com ela. Depois eu fui conversar com, por exemplo, uma pessoa que era do Japão, sobre livros, e eu gosto muito de ler. E ele me falou sobre mangá. No fim a gente tava falando sobre Shakespeare. Tipo, uma pessoa do Brasil, uma pessoa do Japão. Outro dia também eu tava conversando com um menino que trabalha comigo, que é sommelier. Ele se formou como se fosse em letras aqui, mas focado em latim e grego. E aí eu tô lendo um livro, por exemplo, que fala sobre uma história grega, que é sobre o Anel de Giges, né? Uma análise sobre, e vai falar muito sobre Platão, Aristóteles e tudo mais. E aí eu super conversei com ele sobre isso, e ele conhecia essa história, eu tava falando sobre esse livro, que faz uma análise sobre essa história, que é sobre esse Anel de Giges. Daí, se vocês tiverem interesse, pesquisem em como seria isso aplicado na nossa sociedade e tudo mais. E aí tô lendo esse livro, mas que livro aleatório, você nem faz filosofia, por que você tá lendo um livro desse? Sei lá, porque me interessou, porque é uma história diferente. E ele conhecia essa história e a gente começou a falar muito sobre literatura, por exemplo, com uma pessoa que mora na Itália, que tem uma influência completamente diferente da minha. Então, eu acho que, antes de tudo, de você sair do seu próprio país, se interesse pelas coisas, sabe? As coisas diferentes, porque você lê e consumir, não só ler, mas consumir coisas que você já conhece, não faz a gente crescer muito, sabe? Mas se a gente se interessa por tudo, se a gente tem uma mínima curiosidade de saber como que outra pessoa pensa, mas genuinamente, sabe? Sem se achar superior ou inferior a alguém, isso abre muitas portas. Eu tava, inclusive, ouvindo um podcast em que ele falava exatamente sobre isso. Ele falava, ele faz podcast e fala sobre, entre aspas, seja legal como as pessoas. Óbvio, limites e tem aquela coisa toda, mas um legal no sentido de se interesse pelas pessoas, sabe? Converse com as pessoas de verdade. E se você é legal e se você se interessa, eu juro pra vocês, parece que as portas se abrem de uma maneira muito mais fácil. Juro. Eu conversei com um cara que produz música, por exemplo, e que trabalha com isso, e ele, por exemplo, me disse, pô, eu tenho um estúdio, se você quiser gravar alguma coisa,
só falar comigo. Ou então, por exemplo, ele mesmo falou, pô, você é atriz, eu conheço várias agências, eu posso te passar várias. Se eu não tivesse o mínimo de interesse, por exemplo, pelo que ele faz e perguntado, pô, de onde você é, o que você faz, não sei o que, nanana, e desenrolado um assunto, eu nunca saberia disso. Então eu fico realmente cada vez mais interessada e mais curiosa. Não sei se é porque eu sempre estudei isso e ouvi isso dentro do teatro, de que, pô, você é atriz, você vai querer interpretar pessoas, você precisa se interessar por pessoas. Acho que tem muito de influência disso, a gente tem muita... Sempre escutei, você tem que ter referência sobre tudo, então leia, ouça, assista, tudo que existe. Então eu tenho essa curiosidade muito em mim, mas também sempre gostei muito de história, o que o ser humano fez e faz ao longo dessa vida. Mas, no geral, eu fico muito feliz, assim, de ter esse olhar e realmente percebo que você conversar de verdade com as pessoas e se interessar por elas faz com que as coisas fiquem mais fácil, sabe? As portas se abrem e você conhece coisas que jamais imaginava. Então, quanto mais eu converso, mais eu descubro que eu não sei nada e mais vontade eu tenho de saber das coisas. Uma coisa muito aleatória, por exemplo, conversei com uma menina que era da China e essas lojas chinesas que a gente conhece, como a Shein, AliExpress, Shopee, que a gente acha que é chinesa e que é muito famosa na China, ela falou, não, essas lojas elas não são chinesas, elas são lojas que a China faz os produtos dessas lojas, mas elas não são famosas na China. Ela não conhecia, por exemplo, a Amazon. Ela falou, não, a gente não tem Amazon. Ela falou, não, a gente tem um aplicativo próprio, que eu não sei o nome, acho que era Taobao, mas eu não vou lembrar, e perdão aí a pronúncia. Específico como se fosse uma Amazon, que vende comida, que vende objeto, que vende tudo. E eles usam esse aplicativo. Eles não usam esses aplicativos. Então, eu fiquei, gente, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito legal, sabe? Uma coisa muito aleatória. E que eu falei, meu, no Brasil a gente acha uma coisa, na verdade, é completamente diferente. Então, era só essa reflexão mesmo que eu queria fazer, porque é muito legal, assim, sabe? Você ficar aberto ao mundo, reflexão sobre isso. Então, seja uma pessoa curiosa, seja uma pessoa que tenha vontade de saber sobre as coisas, sabe? Porque isso vai te abrir portas, você vai conhecer gente diferente e que vai fazer com que você pense diferente e realmente também descubra que não necessariamente o seu pensamento e a sua visão de vida é a certa. E acho que a gente também acaba se tornando mais empático e mais aberto, assim, ao que a vida tem para oferecer. Fica a dica. Passando por aqui para encerrar esse vídeo, eu não terminei ele ontem. Quando eu cheguei, quando eu tava voltando pra casa, a bateria acabou, mas eu só peguei o metrô e depois o ônibus e aí cheguei. E não fiz nada demais, só fiquei editando um vídeo que eu postei no Instagram, fiquei conversando com pessoas e depois fui dormir. E hoje eu acordei bem cedo, tipo 6 da manhã, porque eu queria treinar antes de ir pra aula, já que eu tô descansada, né? Eu fui dormir 3 horas da manhã. E esse é o meu horário favorito da vida, assim, meu humor muda, meu dia muda, eu amo acordar cedo, tipo 6 da manhã, e treinar cedo, antes das coisas, então eu vou pra aula depois, isso é a maior paz. Saio da aula, volto pra casa, ainda tá cedo, show de bola. Então, eu queria realmente encerrar e queria dizer uma coisa antes. Eu vou fazer um vídeo pra dizer pra vocês, compartilhar como é a experiência de dividir casa com outras pessoas que você não conhece e pessoas de lugares do mundo todo. Porque aqui em Roma, cada um tem o seu quarto, mas a gente divide o banheiro e a cozinha, sabe? E eu estou com um pequeno ranço, uma pessoa que está morando aqui. E assim, eu já sou uma pessoa difícil de conviver, eu acho, porque eu tenho minha rotina, eu tenho os meus horários, tá tudo certinho, se muda, eu fico muito estressada. E aí vai bater com o horário de outra pessoa, que também é assim.
E aí, tipo, tava eu e ela na cozinha meio que disputando, sabe? E aí, só que eu cheguei antes, então eu tava assim, eu paguei por esse quarto, eu paguei por essa cozinha, eu vou ficar aqui, você vai me esperar, minha querida. Ai, estou com ódio, eu vou sair e treinar pra passar essa raiva. E um dia, e depois, no próximo vídeo, eu vou falar, eu vou contar um pouco dessa experiência, porque, olha, realmente tá me estressando. É isso, muito obrigada, curta esse vídeo, se inscreva no canal, me sigam no Instagram. E aí, vamos que vamos aí ver as próximas aventuras de Roma.